Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar continuidade à Bíblia, Gênesis 31. Jacó foge de Labão. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que pertencia a nosso pai, e do que era de nosso pai, ele fez todas estas posses. Jacó viu no rosto de Labão que ele não o tratava mais como antes. Javé disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais, para seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem até ele no campo, para junto do seu rebanho. E disse a elas: Estou vendo no rosto do pai de vocês que ele já não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vocês sabem que sirvo ao pai de vocês com todas as minhas forças, mas ele me prejudicou, mudando 10 vezes o meu salário. Deus, porém, não permitiu que ele me fizesse mal, cada vez que ele dizia: O que foi salpicado será o seu salário. Aí todos os rebanhos estavam crias salpicadas, e cada vez que me dizia: O que for listrado será o seu salário. Então todos os rebanhos estavam crias listradas. E assim Deus tirou dele o gado e o deu a mim. Aconteceu que, ao chegar no tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi um sonho que todos os machos que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados ou manchados. O mensageiro de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. E ele disse: Levante os olhos e veja. Todos os machos que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados ou manchados. Eu vi tudo que Labão está fazendo com você. Eu sou El de Betel, onde você ungiu uma coluna sagrada e me fez um voto. Agora, levante-se, saia dessa terra e volte para a terra de seus parentes. E Raquel e Lia disseram a Jacó: Haveria ainda para nós uma parte de uma herança na casa de nosso pai? Ele não nos trata como se fôssemos estrangeiros para ele? Pois nos vendeu e comeu todo o nosso dinheiro. Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai pertence a nós e a nossos filhos. Portanto, faça agora tudo o que Deus disse a você. Jacó se levantou e colocou seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e conduziu todo o seu gado e todos os seus bens que tinha adquirido em Padã Arã. Partiu para a casa de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Labão tinha ido tosquear o rebanho, e Raquel roubou os terafins que pertenciam a seu pai. E Jacó tapeou o coração de Labão, o arameu, pois não o deixou perceber que ele estava fugindo. Fugiu com tudo o que era seu. Levantou-se, atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Galade. Aliança de Jacó e Labão em Galade. 3 dias depois, informaram a Labão que Jacó havia fugido. Labão tomou consigo seus irmãos e perseguiu Jacó. Depois de 7 dias no caminho atrás dele, alcançou-o na montanha de Galade. Deus veio até Labão, o arameu, em sonho à noite. Ele disse: Cuidado, não fale com Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Jacó tinha fixado sua tenda na montanha, e Labão também fixou seus irmãos na montanha de Galade. Labão disse a Jacó: O que você fez? Tapeou meu coração e fez minhas filhas saírem como se fossem prisioneiras de guerra? Porque fugiu às escondidas, me tapeou e não me fez perceber nada. Eu teria despedido você com festas, cantos, tamborins e liras. Você nem me deixou beijar meus filhos e minhas filhas. Você fez uma tolice. Em minhas mãos tenho poder para fazer o mal a vocês. Mas o Deus do pai de vocês me disse ontem: Cuidado, não fale com Jacó, nem bem nem mal. Agora você resolve ir-se embora porque sentiu saudade da casa de seu pai. Então por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Foi só por medo, pois pensei que você iria tirar suas filhas de mim. Mas a pessoa com quem você encontrar seus deuses não continuará viva. Procure na presença de nossos irmãos
e tome para você o que for seu que estiver comigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, e nada encontrou. E saiu da tenda de Lia e entrou na de Raquel. Mas Raquel tinha pego os terafins e os havia colocado na sela do camelo, e estava sentada por cima. Labão apalpou toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai: que meu senhor não fique irritado se eu não me levanto em sua presença. É que me vieram as regras das mulheres. Labão procurou e não encontrou os terafins. Jacó ficou irritado e entrou em conflito com Labão. E respondeu, dizendo a Labão: Qual foi a minha deslealdade? Qual é o meu pecado para você me perseguir tão furiosamente? Você apalpou todas as minhas coisas e encontrou alguma coisa da sua casa? Coloque aqui, diante de meus irmãos e de seus irmãos, e que eles tirem a prova entre nós dois. Nestes 20 anos em que estive com você, suas ovelhas e cabras não ficaram sem filhotes e eu não comi os cordeiros do seu rebanho. Nunca lhe apresentei um animal despedaçado, mas eu compensava como erro meu. Da minha mão você exigia o que era roubado de dia e o que era roubado de noite. De dia eu era devorado pelo calor, e de noite pelo frio. E o sono fugia dos meus olhos. Nestes 20 anos em que estive em sua casa, servi a você 14 anos por suas 2 filhas, 6 anos por seu rebanho, e 10 vezes você mudou o meu salário. Se não estivesse comigo, o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o parente de Isaque, você já teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu minha opressão e o trabalho de meus braços, e ontem à noite reprovou você. Labão respondeu a Jacó, dizendo: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, o rebanho é meu rebanho, e tudo o que você vê pertence a mim. Que posso fazer hoje por essas minhas filhas ou pelos filhos que elas deram à luz? Agora, venha, vamos firmar uma aliança entre mim e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Jacó pegou uma pedra e a ergueu como coluna sagrada. Depois disse a seus irmãos: Juntem pedras. Eles pegaram pedras e com elas fizeram um monte, e comeram aí sobre o monte. Labão chamou o monte de Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou de Galede. Labão disse: Que este monte de pedras seja um testemunho entre mim e você. Por isso o chamou Galede e Masfa. Pois disse: Javé vigiará entre mim e você, quanto não pudermos ver-nos um ao outro. Se você oprimir minhas filhas, ou tomar outras mulheres além delas, ainda que nenhum homem esteja conosco, veja, Deus é testemunha entre mim e você. Labão disse a Jacó: Olhe, este monte é esta coluna sagrada que levantei entre mim e você. Este monte será testemunha, e esta coluna sagrada será testemunha que não atravessarei deste monte para o seu lado. E você não atravessará este monte e desta coluna sagrada para o meu lado, para fazer o mal. Que o Deus de Abraão e o Deus de Nacor julguem entre nós. E Jacó jurou pelo parente de Isaque, seu pai. Em seguida, Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e chamou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Galede e Galade. Monte de Testemunho é uma região de pastagens e terras férteis na Transjordânia, ligada a Manassés, Gade e Ruben. De 900 a 700 a.C., foi disputada com Damasco, Síria e Assíria. Guarda várias narrativas reivindicando-as para Israel. Aqui este é feito atribuindo o nome do local e a coluna sagrada aí existente. Há uma aliança entre Jacó, Israel, e Labão, Arã e Damasco. A diversidade de deuses reflete a religião nos inícios de Israel, como
com deuses como El, deuses e deuses locais ligados a colunas sagradas, montes de pedras, árvores, poços e montanhas. Deuses familiares como Elohim de Abraão, Elohim de Nacor e o parente de Isaac, que podiam ter imagens, os terafins. Jafé, vinculando ao nome de Masfa, que vigia, ponto mais alto da região. Mas após Josias, as imagens e as deusas e deuses são proibidos e ou identificados como Jafé, que no pós-exílio será cultuado como o Deus único. A uniformização, muitas vezes violenta, das práticas religiosas populares é coerente com o verdadeiro culto a Deus? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.